Olá, meus amores, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre a amamentação. Como foi a amamentação do Oliver? Foi difícil, foi fácil, doeu, não doeu, foi maravilhoso, não foi? Vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Eu tô muito feliz com a repercussão do vídeo do parto do Oliver. Teve muitas visualizações em pouco tempo de vídeo postado. Então, eu tô muito feliz, muito grata a todos vocês que estão gostando dessa semana da maternidade. E se vocês estão se identificando, deixem nos comentários se a experiência de vocês foi diferente. Deixem nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês e a experiência de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, depois que a gente tem um bebê, vem o quê? A pojadura. E sim, eu sofri muito com a pojadura. Não senti febre, mas eu senti muita dor nos peitos. Senti muita queimação, assim, meu peito pelando, assim, ó, de tão quente. As veias chega, tava assim, ó, do tanto que meu peito tava esticado. Parecia que eu tinha acabado de colocar silicone, tava com meu peito desse tamanho aqui, sem mentira. Eu nem reconheci, assim, ó, quando vi meus seios tão grandes. E demorou um pouquinho pra passar, demorou uns 3 dias, assim, pro meu peito diminuir um pouco aquele tamanho, né? E doeu demais, porque o meu peito não parava de encher. Eu tinha que toda hora ficar fazendo a extração manual, porque lá no hospital eles não permitem a entrada de bombinha. Eu não consigo entender o porquê que não aceita a entrada de bombinha e a gente tem que ficar lá sofrendo. Eu tava sofrendo muito, mas tinha uma moça que tava lá no quarto comigo que ela tinha tido gêmeas. E o peito dela tava muito mais inchado do que o meu, 3 vezes maior. E as meninas mamavam o tempo todo. E ela tinha tido cesárea, então ela já tava com a dor da cesárea e ainda tinha a dor nos seios e não tinha como aliviar, porque não tinha como usar. Eles não emprestavam bombinha de hospital, acho anti-higiênico, para deixar bem claro. Mas na hora do desespero, você aceita tudo, né, para aliviar a sua dor. Mas foi muito difícil, muito difícil. A minha irmã teve que fazer a extração manual para mim. Todo dia que era dia de plantão dela, ela ia lá no meu quarto, me ajudava a fazer a extração quando ela tinha um tempinho, algum intervalo, ela sempre tava lá me ajudando. Mas assim, gente, doía tanto. Eu vou tentar colocar o vídeo aqui pra vocês no ladinho, ou aqui na tela toda, pra vocês verem um pouco de como foi a extração. Foi muito dolorosa, muito dolorosa. E quando eu cheguei em casa, eu ainda continuei fazendo. E vamos lá. Eu fiquei na amamentação exclusiva até mais ou menos um mês e meio. Porque é o seguinte, vou explicar pra vocês. Ela não era tão exclusiva assim, porque na madrugada o Oliver tomava uma mamadeirinha de fórmula para eu dormir, para eu conseguir dormir, porque eu estava muito cansada. Ele acordava muito, trocava a noite pelo dia, então a gente acordava várias vezes na madrugada. Então, para eu descansar, o Júnior dava a fórmula para ele na madrugada. E permaneceu assim até ele completar 2 meses. Eu extraía o meu peito todos os dias, porque eu queria ter um controle de quantas ml estava saindo, se estava aumentando a minha produção, se não estava. E eu também queria doar. Então eu extraía de manhã, que era quando o meu peito estava mais cheio, que era a parte que o Oliver dormia mais, né? Ele ficava madrugada acordando e de manhã ele dormia um pouco mais. E aí era a hora que meu peito inchava. Inchava e enchia muito. Então eu ia lá, extraía e congelava o leite para o banco de leite e voltava para dormir mais um pouquinho quando dava.
E quando ele completou 2 meses, a minha produção começou a parar. Ela já não era lá aquelas coisas, mas parou, estagnou no 120 ml, não crescia. O Oliver estava crescendo e a produção estava em 120. E, gente, o Oliver, ele sempre teve como é que fala? A sucção muito forte. Ele sugava o meu peito, assim, parecia que ele tava sugando a minha alma junto. Então, tava com a pega correta. Inclusive, me elogiaram no hospital. A minha irmã me acompanhou um tempo, depois do meu pós-parto, pra ir olhando como é que tava. Eu tava sempre falando com ela como que estava sendo, se estava sendo tranquilo, se não tava. E eu falava pra ela, tá machucando muito meu peito, tá machucando muito. E aí ela falou assim, vamos ver se a pega tá certa, coloca ele aí no peito. Eu colocava o meu peito na boca dele, na frente dela, e ela falava, tá certa a pega, por que tá doendo? Tá estranho isso. Aí eu mostrava pra ela, olha aqui, meu peito tava todo fissurado, todo machucado. Eu dava mamar pra ele algumas vezes chorando. Ai, gente, me emociono de lembrar. E tava sugando muito de mim, sabe? Porque eu não tinha tempo pra comer, eu não tinha tempo pra tomar banho, eu não tinha tempo pra dormir, eu não tinha tempo pra nada, assim. Porque era toda hora ele querendo mamar. E eu queria dar mamar pra ele, a amamentação exclusiva, sabe? Mas não tava dando certo. Porque ele sugava e ele ficava estressado porque ele não conseguia saciar a fome dele, de 2 meses em diante que eu tô falando. Ele não conseguia saciar a fome dele e ele tava machucando muito meu peito, mordendo muito meu peito. Já com 2 meses eu já mordia, então assim, machucava bastante. E eu tentei de tudo, gente. Eu tentei passar leite no peito, fiquei no sol, eu passei pomada de lanolina, passei casca de banana no peito, fiz tudo que estava ao meu alcance. E também para aumentar a produção de leite, eu também comi muito, muita farinha de milho, muito cuscuz, tudo que me indicaram para aumentar a produção, eu fiz de tudo, eu insisti em tudo para fazer minha produção aumentar e ela não aumentou. Então, com 2 meses em diante, eu comecei a introduzir a fórmula de vez. Comecei a fazer a amamentação mista. E aí ficava mais amamentação no peito do que a fórmula. Ficava assim, digamos que cinco vezes no peito, 2 vezes na mamadeira. E aí com 3, 4 meses foi diminuindo as mamadas no peito e aumentando a mamadeira. Então foi gradativamente, foi passando de uma amamentação mista. Eita, minha língua tá embolando, gente, desculpa. Passou de uma amamentação mista para uma amamentação de fórmula, porque ele foi largando o peito. E quando ele completou 6 meses, 6 meses e meio, ele largou literalmente o peito. Quando ele completou 4, acho que foi 4 ou foi 5 meses, ele tava mamando só pra dormir. E ele tava muito apegado no peito, muito apegado mesmo. Quando ele ia dormir durante o dia nas sonecas e pra dormir à noite, ele tinha que ter o peitinho dele. E eu até conversei com algumas amigas porque eu tava preocupada como que eu iria desmamar ele. Eu não queria desmamar ele cedo. Mas eu pensava, gente, ele é muito apegado com o peito. Eu acho que vai ser difícil tirar esse apego. Ele não mama para saciar a fome, porque ele mama a mamadeira antes de dormir. Mas ele tem um apego na sucção. Ele quer mamar o meu peito. Aí eu falei pra elas, como será que eu vou conseguir
tirar. Aí elas falaram, nossa, Vitória, é complicado, realmente fica um pouquinho mais difícil quando acontece isso. Mas você vai conseguir, vai dar tudo certo, na hora que você realmente for querer tirar, aí a gente vai vendo algumas formas, algumas tentativas e tal. E aí eu fui deixando de lado esse negócio de desmamar ele, porque como eu falei pra vocês, eu não queria desmamar ele cedo, mas era algo que eu já tava pensando no assunto, porque eu achei que ia ser muito difícil. Só que quando ele completou os 6 meses, ele começou a largar, sozinho, começou a largar e tinha vez que de tarde ele ia dormir, ele nem ligava se tava com peito ou não, mas à noite ele ligava. Aí foi assim, foi diminuindo o tempo que ele ficava no peito, que eu fazia ele dormir, eu demorava 1 hora e meia com ele direto no meu peito. Aí diminuiu para 1 hora. Aí ao longo dos dias passou para 30 minutos. De 30 minutos passou para 15, 10, 5, até ele realmente largar o peito de vez, porque ele só estava apegado com a sucção. E ele estava cada vez mais mamando mamadeira, então ele perdeu o interesse, porque ele podia ter a sucção com a mamadeira. Então ele passou de mamar o meu peito para mamar a mamadeira deitado na posição que ele mamava no meu peito. Então eu dormia com ele dormia assim no meu peito, com a cabeça encostada aqui, né, no meu colo, e com a mamadeira na boca. Aí quando ele dormia, eu tirava a mamadeira da boca dele e colocava ele para dormir. E agora com os dentes nascendo, ele tá apegado com a chupeta. Então, antes de dormir, já mudou. Não tá mais com a mamadeira, mas tá apegado com a chupeta. Então, assim, foi fácil o desmame dele, porque foi, digamos que por conta própria. E agora a dificuldade vai ser tirar a chupeta, mas eu tô tentando não pensar nisso, deixar ele passar essa fase dos dentes, porque é algo que alivia muito ele, sabe? Ele sente conforto com o bico e também ele usa como mordedor, porque o bico dele é todo de silicone, né? Não tem nada de plástico. Então, ele morde, chupa o bico e se sente confortável com ele. Então, daqui a um tempo, eu penso em tirar e quando eu conseguir, eu venho falar pra vocês como que foi, se foi tranquilo, se foi difícil. Vou passar o relato pra vocês. E aí, Vitória, como foi pra você? Foi difícil? Foi fácil parar de amamentar? Doeu no seu coração quando você viu que ele tinha parado de mamar? Como foi? Então, quando ele tinha 2 meses, que a minha produção despencou, eu me senti muito mal. Me senti, assim, muito triste. Eu fiquei muito triste, mas assim, eu tive o conforto no meu coração de que eu tinha tentado de tudo, sabe? Eu lutei de todas as formas que eu podia pela amamentação. Fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu amamentava ele sentindo muita dor. Eu amamentava chorando. Eu ficava com ele o dia todo no colo. Eu comia com ele no colo. Eu dormia com ele debaixo do meu braço mamando. Eu acordava toda quebrada. Eu não conseguia descansar porque ele dormia no peito. Então eu abdiquei do meu sono, de me alimentar direito, de tomar banho direito, de fazer tudo pela amamentação, mas eu não consegui. E a gente tinha comprado uma lata de fórmula antes mesmo dele nascer, porque eu falei pro Júnior, eu falei assim, amor, eu sei que nos primeiros meses vai ser muito difícil, vai ser muito cansativo, e eu preciso dormir para que durante o dia eu esteja lúcida para conseguir cuidar dele. Então a fórmula vai estar ali. Se eu ver que
tá difícil para acordar de madrugada para dar mamar para ele, você faz lá a fórmula e dá para ele, porque ele vai tomar só uma mamadeira durante a madrugada, então não vai atrapalhar a amamentação, não vai ter negócio de confusão de bico, ele não vai largar o peito. Então, como é só uma vez, não tem problema. Então, eu tinha deixado ela guardada. Só que eu não queria dar. Eu não queria dar fórmula para ele. Era só, em caso de emergência, ter ali. E o Júnior falava pra mim, amor, eu não tô conseguindo mais ver você assim. Você tá sofrendo demais. Você tá sofrendo muito. E a fórmula tá ali. A gente tem a solução ali. Vamos dar a fórmula pra ele. Eu falava, não, ele vai mamar no peito. Ele vai mamar no peito. Não vou dar a fórmula pra ele. E eu relutei muito, durante muito tempo. Mas quando eu falei assim, a gente vai dar a fórmula pra ele, foi assim, com a consciência tranquila de que eu tinha tentado tudo. E quando ele largou o peito de vez, que foi quando ele preferiu mais a mamadeira do que o peito, foi tranquilo. Vou dizer pra vocês, foi tranquilo, porque como ele ficava uma hora e meia só no apego, ele não estava se alimentando e machucava muito amamentar. Pra mim não foi assim. A maioria das vezes que eu amamentava não era prazeroso. Então, foi um alívio, entendeu? Foi assim, natural. E pra mim foi, ai, graças a Deus, agora eu tô livre de sentir dor. Porque, como eu falei pra vocês, não tava sendo prazeroso. E eu não fiquei com aquela neura de perder vínculo com ele, porque como eu falei pra vocês, ele tava dormindo, sentindo o meu cheiro no meu colo da mesma forma, só que ele tava mamando a mamadeira, então não mudou nada. E até hoje é assim, ele dorme comigo na cama primeiro, ele fica lá comigo um tempo até eu ver que ele realmente pegou no sono. Quando eu vejo que ele pegou no sono, pego ele, coloco no berço dele e ele dorme a noite inteira no berço sem problema nenhum. Não tem despertar, graças a Deus. Mas para dormir ele ainda continua comigo. Então, assim, eu tenho meu momento com ele, eu tenho um momento de cheirar ele, de carinhar ele, de ficar aquele tempo gostoso que a gente adora ter com o nosso filho, que é o que geralmente a gente faz quando tá amamentando. Então, assim, eu não perdi isso. E eu não fiquei com medo de perder isso, porque eu sabia que isso era um mito, né? A gente não perde o vínculo do nosso filho quando ele para de mamar. Não tem dessa, né? Então, pra mim foi tranquilo. E hoje o Oliver ainda tá mamando fórmula, tá na introdução alimentar, mas ainda tá mamando bastante. E tá super tranquilo. Ele mamando é algo que me dá mais, como eu posso dizer, liberdade, digamos. Eu tenho a liberdade de poder sair de casa, voltar e ficar tranquila de que meu filho se alimentou, não passou nenhuma necessidade enquanto eu estava fora, foi suprido o tempo que eu precisei sair. Quando eventualmente eu preciso sair sem ele, eu tenho a consciência tranquila de que ele tá bem, tá alimentado, tá tudo certo. E também aumentou o vínculo do Júnior com o Oliver, porque agora ele não é mais alimentado só por mim. Não era só alimentado por mim, ele era alimentado pelo Júnior, qualquer pessoa que a gente tem carinho, né, que são os nossos familiares. Pegasse ele, poderia alimentá-lo, e aí eu poderia tomar um banho digno, né, de lavar o cabelo, poder fazer até uma necessidade que a gente precisa fazer, e às vezes a gente tem que fazer nas carreiras, porque o filho precisa ser alimentado. Eu ficava muito fraca, eu me sentia muito fraca o tempo todo que eu amamentei, porque eu sentia que eu me alimentava, eu comia,
e não saciava e nem me fortalecia, porque rapidinho eu já amamentava de novo, então eu me sentia fraca constantemente. E eu tava tomando sulfato ferroso, mas não tava assim, acho que não tava sendo a dose certa, não sei, eu nem fui no médico pra ver isso, né? Se era carência de vitamina, mas eu me sentia muito fraca no tempo que eu amamentava. Então, quando ele largou o peito, foi assim, não foi algo doloroso, foi algo assim que parece que devolveu a vitória de novo pro corpo dela, sabe? Porque eu ficava assim, apática, sabe? Eu sentia que eu não tava aproveitando meu filho 100%, porque eu não tava dormindo bem, eu não tava me alimentando bem, eu me sentia fraca. Então eu não tava aproveitando ele, eu não sentia que eu tava aproveitando os dias cuidando dele. Então pra mim foi super benéfico, sabe? Parar de amamentar, parar de me dedicar à amamentação. Por mais que fosse o meu desejo amamentar ele até quando ele quisesse, sabe? Eu queria isso. Eu queria fazer estoque no congelador para quando eu saísse de casa ele ter estoque, alguém descongelar o leite e dar para ele. Eu queria que fosse assim, mas não deu. E tudo bem. Tudo bem também, acontece. E eu tenho total consciência de que não foi por culpa minha, né? Então, foi isso, gente. Foi isso meu relato. Me diga aqui nos comentários se você conseguiu amamentar, se você não conseguiu, se foi a sua escolha amamentar ou não. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Se você voltou a trabalhar depois de 4, 6 meses do seu filho, você deixou o leite estocado, ou você teve que parar de dar peito para poder dar a fórmula para você voltar a trabalhar. Me diz aí nos comentários, eu quero saber como é que foi a experiência de vocês, tá bom? Um super beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, que é o vídeo final dessa semana de maternidade, que é falando sobre introdução alimentar. Tchau, gente!